capítulo 7. A Luciane me ajudou a lembrar, obrigada. Revelare. No final do último capítulo 6, que não deveria ser subdividido, temos mais um acréscimo trinitário. O termo sua ira, que aparece nos manuscritos originais Ara, Eti e outros, foi alterado para a ira deles. Um plural que dá a ideia de duas pessoas, Deus Pai e Deus Filho, sendo que em toda a Bíblia a ira sempre esteve vinculada à manifestação do Criador como Pai. Oi, Silvano, boa tarde. Educare. O objetivo maior do livro do Apocalipse é justamente preparar os judeus e cristãos para o que acontecerá aos falsos e aos verdadeiros. Se fosse assim, o registro do Apocalipse seria incoerente. O trecho que vimos de Apocalipse 6, 9 a 11, deixa claro que existirão mártires cristãos na GT, ou seja, na Grande Tribulação. Agora, novamente, neste capítulo, no versículo 9, teremos esta afirmação sobre o que vamos enfrentar. Antes de abrir o 7º selo, Jesus Cristo faz uma pausa, criando de forma dramática um grande suspense para saber o que acontecerá. Porém, não há como chegar no 7º selo sem entender essa pausa, pois ela explica que há um número de justos que serão protegidos pelo Criador nos últimos 1260 dias. Peraí, deixa eu arrumar minha Bíblia aqui. Pois ele voltará a interferir, como temos vaticinado. Nenhum dos 6 selos atingirá esses selados de Apocalipse 7. Os escatólogos discutem se o foco aqui é a igreja ou o Israel físico ou o Israel espiritual. Pois bem, a resposta é simples, se encontra na coerência. Veja que, embora teólogos afirmem que só Israel irá se converter nos estágios finais de 1260 dias do grande crivo e não do desenvolvimento da GT, devemos lembrar-nos de que as duas testemunhas chegarão e muitos judeus não aceitarão o falso Messias, assim como muitos aceitaram a Yahshua nos seus dias. Portanto, este trecho não fala somente de judeus espirituais, que somos nós cristãos, e nem somente dos judeus que realmente não aceitaram o falso Messias. Para entender isso, é necessário conhecer a literatura judaica escatológica, que citaremos no decorrer deste grau para deixar tudo bastante claro para vocês, alunos e professores da verdade. Até porque a tão famigerada marca da besta é o sinal, selo, assinatura, logo, marca do falso Messias. Portanto, o foco é nos judeus, como veremos no original do Apocalipse 13, que deixará ainda mais claro que o selo é para os judeus que não aceitarem o falso Messias. Mas também representa toda a multidão de salvos na grande tribulação. Uma marca para o bem e uma marca para o mal, assim como Caim e Abel. Lembrem-se de que muitos de nós, os cristãos verdadeiros, serão mortos, como vimos no grau anterior, não seremos poupados. Este selo tem a finalidade de proteger judeus contrários ao sistema judaico-cristão, para que juntos com as duas testemunhas divulguem a todos os judeus o verdadeiro Messias, mas depois, mesmo selados, eles morrerão. Então, no fim, depois de tudo se cumprir, todos os judeus enfim entenderão que Yahshua é o Messias e o próprio Criador. Veja que testa, número, marca são metáforas. Não haverá nenhum sinal físico para os justos. A testa representa uma identificação visível, conforme a linguagem metafórica do Criador. Então os judeus são literais, mas representam todos os cristãos verdadeiros. Assim também a marca, o selo e o número são figurados. O número dos judeus não é literal, pois trata-se de uma representação metafórica do 12, assim como o 4 e o 7, para todos os judeus e cristãos que não se deixarem enganar por este Messias. A Filadélfia está aqui, e os descendentes de todas as 12 tribos não aceitarão um falso Messias. Perceba também que se você sempre ver os 1260 dias de Cristo como referência dual, você compreenderá que o que realmente vai acontecer agora. Mas o delta está para baixo. Nossa síntese é que não se trata só de judeus literais, nem só de judeus espirituais, mas sim de ambos. A verdade e o óbvio. Vamos ao original. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan.
Depois dessa visão aterrorizante do sexto selo se abrindo, eu vi os 4 seres se transformarem em 4 arcanjos de pé nas 4 direções da terra: norte, sul, leste e oeste. Eles retendo os 4 ventos, a fim de impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Revelare. Até a direção dos ventos na terra é em delta, na matéria sólida, na matéria líquida e nas vegetações sobre a matéria. Em muitas bíblias aparece o termo 4 cantos. Porém, embora os antigos pensassem que a terra fosse quadrada, filósofos gregos jônicos 600 a.C. refutaram isso, comprovando que a terra é um disco. Os textos originais deixam claro que João falava dos ângulos, na direção dos ventos, e não literalmente de cantos. Para entender o Apocalipse é necessário entender toda a Bíblia. Veja que essa citação é para lembrar os judeus de Jeremias 49, 36 e 37, que diz: Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos. Farei vir sobre os elamitas o mal e a minha ira, diz o Criador e Senhor. Os judeus também se lembraram com essa revelação de Daniel 7, 2, que diz... Deixa eu me arrumar aqui primeiro. Eu estava olhando, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. No capítulo 7 de Daniel, nós vemos o Criador com outros 4 seres. Ai, tá desconfortável aqui, só um pouquinho. Ai, tem que me arrumar. Com as mesmas virtudes destes 4 do Apocalipse. Como haverá muitas catástrofes depois dessa grande explosão, naturais e possivelmente artificiais, criadas pelo homem, como HAARP, Bluebeam, chemtrails, nanorobôs, inteligência artificial, realidade aumentada, drones e carros voadores, o fim de tudo estará muito próximo. Portanto, o Criador terá de interferir rapidamente nesta pausa, para que os seus escolhidos, os vencedores deste crivo, anunciem ao mundo a verdade num tempo em que o materialismo terá acabado, mas o ego ainda estará vivo. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então eu vi uma 5ª manifestação, um ser de luz que veio do Oriente com o selo do Deus vivo. Esse ser de luz falou para os 4 seres do norte, sul, leste e oeste. Não danifiquem a terra, o mar e as árvores, até que as testas dos justos estejam seladas. Revelare. Boa tarde. Os judeus conhecem bem 2 Baruque 6, 4 e 8, 1, no qual também havia 4 anjos que estavam prestes a incendiar Jerusalém. Então um 5º anjo veio impedir os 4 anjos, até que os objetos sagrados do templo estivessem a salvo. Nós somos esses objetos sagrados. Esse 5º arcanjo é Jesus Cristo, assim como todas as manifestações. Revelare. O 5º anjo está no centro dos 4 ventos. Ele vem do Oriente, pois aponta para a Palestina, que fica no Oriente da ilha de Patmos. Cristo é o nosso Oriente. Por esta razão, as lojas maçônicas, com a sabedoria dual de Salomão, são em formato de um quadrilongo. Assim como a luz do sol vem do Oriente, a verdade também saiu do Oriente, do centro da Terra para o mundo. O foco do Apocalipse é o Oriente. Tudo está no Oriente. O Oriente é representado no centro do delta, onde há a letra Yod, que é a letra inicial do tetragrama Yod, Rev, Rav, He, ou Yev, as 4 letras dos 4 ventos. É importante ensinar isso, pois a maçonaria sabe muito sobre a verdade, mas precisam se libertar do ego e da matéria para não seguirem o caminho dos judeus dominadores deste mundo. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então Jesus Cristo, a 5ª manifestação, falou o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Revelare. Todos que colaram desde o grau 300 e entenderam que as citações são metáforas representativas dos acontecimentos literais, já sabem que os 144.000 aqui não podem ser literais. Para entender isso, é fundamental conhecer toda a parte escatológica da primeira Bíblia dos judeus. Vamos lá. Os judeus conhecem Isaías 44:5, onde é mencionado a inscrição no nome do Criador nas mãos dos justos a fim de identificá-los. Os judeus conhecem 2 Esdras 6:5,
onde os justos foram selados antes da criação para que fossem protegidos durante os tempos messiânicos. Também é conhecido dos judeus Ezequiel 9, 1-8, onde Cristo é o sétimo anjo que impede os outros 6 anjos de destruírem Jerusalém, a fim de assinalar as testas dos justos para protegê-las, assim como ocorreu com Moisés no Egito. Por fim, os judeus conhecem o livro de Salmos de Salomão 15, 8, onde os justos recebem uma marca sobre a testa para serem preservados do mal no julgamento que virá sobre os injustos. Já no Talmud, os justos são marcados com tinta, enquanto os injustos são marcados com sangue. Esse selo nada mais é do que a dualidade da marca do mal. Os judeus que aceitaram o falso Messias foram marcados, mas também o foram os judeus que não o aceitaram. Tem o aqui no meio. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000. Revelai. Manassés foi o filho mais velho de José, nascido no Egito de mãe egípcia. A tribo de Manassés substituiu na lista a tribo de Dan, pois segundo o testamento de Daniel 5:6, Dan é a tribo do mal, da primeira serpente, do falso Messias vindouro. Portanto, Jesus Cristo não tem ninguém dessa tribo para selar. Todos aceitaram o falso Messias. Então, para completar as 12 tribos, o Supremo incluiu os 12.000 de Manassés que não aceitaram a falsa paz no Oriente Médio. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Iluminari. Efraim também foi substituído por José, pois são os filhos de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Além disso, nos dias de João, Efraim não era mais considerado uma tribo separada. Revelare. Vejam que no verso 9 nós também somos incluídos com os 144.000 mártires. Assim como eles, nós anunciaremos a verdade nesses 7 anos, porém, no final, todos os 144.000 serão mortos, bem como muitos de nós, embora o foco seja estritamente os judeus. Revelare. Veja que os 144.000 metafórico do versículo 9, na verdade se trata de milhões de judeus e cristãos. Esse será um verdadeiro holocausto, não contra Hitler, mas contra o próprio sistema judaico-cristão da Bíblia. Por serem rebeldes ao falso Messias, morrerão em Israel e serão capturados em todos os cantos do mundo. Veja que, além de tribos e povos que representam Israel, temos línguas e nações que representam a nós. As mesmas 4 citações para Israel e não Israel, o que prova, por coerência, que os 144.000 são esta mesma multidão do versículo 9. Estes 144.000 representam os milhões de judeus que morrerão. Também haverá perseguição a milhões de cristãos nos países que formarem a grande aliança sionista pró-Israel. No capítulo 14, veremos que muitos ainda morrerão para formarem essa grande multidão vista por João. 144.000 é o número metafórico para representar todos os salvos da grande tribulação. É correto dizer, dualmente, que também será 144.000 o número dos que aceitarão a marca da besta, isto é, o falso Messias. Lembrem-se de que o tamanho do muro da Nova Jerusalém é de 144 côvados, provando ser uma metáfora. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Depois de ouvir e entender isso, olhei e apareceu diante de mim uma grande multidão, impossível de se contar. Eles vieram de todas as tribos e povos, e de todos os países e idiomas. Estavam todos de pé, diante do trono e do Cordeiro. Todos vestiam roupas brancas e seguravam ramos de palmeiras. Iluminare. Novamente a linguagem para judeus. Os ramos de palmeiras sempre simbolizaram vitória e reino. Os judeus conhecem 1 Macabeus 13:51, 2 Macabeus 10:7 e 2 Esdras 2:42-48, nos quais tem uma cena idêntica com mártires segurando ramos de palmeiras e levando coroas em suas cabeças. Essa citação do verso 9 mostra que os 144.000 morreram, como veremos no capítulo 14. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Todos os milhões e milhões de justos vencedores da grande tribulação clamavam em uma única e alta voz: só o Criador pode salvar, através do Cordeiro que está assentado no trono.
Então eu vi todos os seres de luz que estavam de pé e prostrarem e adorarem ao Criador, falando sobre suas 7 virtudes: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, excelência. Essas são suas 7 virtudes para sempre. Então um dos 24 anciãos me perguntou: João, você sabe quem são estes milhões com roupas brancas? E você sabe de onde eles vieram? Respondi ao ancião: Senhor, tu o sabes. Então o ancião me revelou: estes milhões e milhões são os que vieram da grande tribulação. Eles levam roupas brancas, porque seus erros foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, que lavou com roupas e as deixou limpas. Estes milhões e milhões estarão para sempre diante do Criador. O Criador será para sempre o tabernáculo e o templo deles. A imatéria e a vida eterna serão o santuário deles. Como Isaías disse em 49:10. Nunca mais passarão fome, nunca mais terão sede, nunca mais sofrerão com calor ou frio, pois o Criador que está no centro do trono, como cordeiro, será o seu pastor, como predisse o Salmo 23. Ele guiará seu povo vencedor para as águas da vida, como vaticinou Isaías 25:8. O Criador enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aqui se encerra do 1 ao 17, tá? Ó. Baitona. Eu não posso levantar mais, senão ela vai sumir, tá bom? Bíblia Original Codex. Muito obrigada pela participação de todo mundo, pessoal, e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.